boa noite. Estamos começando mais um Economia e Negócios. Economia e Negócios meio triste, porque está acabando a série. Nós estamos gravando a convenção da ABF, a 12ª convenção. Como eu disse a você, uma evolução da primeira para agora. A primeira tinha 80 participantes. Essa está encerrando com mais de 600 pessoas aqui na Ilha de Comandatuba, no Hotel Transamérica. Para encerrar, a gente não podia deixar essa série sem falar com quem comanda tudo isso, com quem faz o show, o presidente da ABF, Ricardo Bomeni. Ricardo, super obrigada mais uma vez. Obrigada por esse clima. É engraçado que desde a hora do chegada do check-in no aeroporto até esse término das coisas, a gente sente que a ABF é mais do que uma entidade de classe. Como é que você definiria, até porque você está naquele chamado fim de expediente, fim de mandato, como é que você definiria este clima que se forma, até para um exemplo para as outras entidades de classe? Bom, Fátima, acho que esse é um pouco o espírito do franchising brasileiro, né? Que foi, de certa forma, influenciado pela ABF, do qual eu participo, venho participando há 8 anos, os últimos 4 como presidente, agora estou entregando para um próximo mandato da Cristina Franco, que é a minha atual vice-presidente, né? E tem uma continuidade que depois a gente pode explorar, uma mudança que a gente fez no estatuto da entidade, mas acho que entrego com muita tranquilidade que esse sentido de união e de alinhamento é que faz com que esse ambiente descontraído, essas coisas que a gente conquistou ao longo do tempo, sejam realmente produtivas para o Brasil. Você me conhece, sabe que eu gosto de apontar onde está cada coisa. Como que se forma esse espírito? Como é que se cria isso? Normalmente, às vezes, as empresas até falam assim, queria ter um clima de cordialidade entre as pessoas, de ajuda mútua e tal. Aqui a gente sente que é de fato. Como é que se consegue isso? Qual é o segredo? Aí acho que é através de 2 coisas. A primeira delas, a seleção das pessoas, né? Quer dizer, nós temos no caso da ABF, toda a parte da diretoria executiva, né, que hoje é coordenada pelo Ricardo Camargo e todo o time de colaboradores que tem na ABF, que são pessoas que estão muito engajadas, algumas dessas pessoas estão lá há bastante tempo, foram formadas dentro da entidade, né, e gostam, trabalham com muito prazer, né? Então acho que isso é uma coisa importante. Do outro lado, nós temos a diretoria da ABF, que é uma diretoria eleita, né, através da formação de uma chapa. Então, quando a gente faz essa chapa, a gente escolhe quem a gente quer ter ao nosso lado e que acreditamos que vai contribuir para o franchising, né? Então, acho que essa questão é o que conduz isso para a gente ter esse sucesso. Ou seja, pessoas, pessoas e pessoas. Porque nos 2 polos você falou de pessoas, é isso. É isso que faz uma empresa ter sucesso, uma entidade ter sucesso. É a pessoa certa no lugar certo, com a missão certa. Isso e uma estratégia também bem articulada, bem desenhada, né? Eu me lembro que há 4 anos atrás nós tivemos uma reunião muito importante, que foi antes de eu assumir como presidente. Eu vinha como vice-presidente de uma diretoria anterior, que era do Arthur, né, que foi quem me convidou para a ABF há 8 anos atrás. E ao final do 2º mandato do Arthur, até com a participação dele, nós fizemos uma reunião de planejamento estratégico para o mandato seguinte. E ali a gente fincou alguns pilares, né? E esses são os pilares, que são 4 ou 5 que eu posso falar, e que norteou as 2 gestões que eu tive e com conquistas que continuam aí ainda em efeito de desenvolvimento. Fala para mim, então, quais são os 4 ou 5 pilares e se você consolidou-os. Alguns sim, outros ainda estão em andamento. Então, nós tínhamos, por exemplo, a questão do crédito, né? A gente vinha naquele momento de um país em que o crédito era difícil, para o varejo era muito difícil, para o franchising praticamente não existia, né? A ABF fez há 7 anos atrás o primeiro convênio com a Caixa Econômica Federal, depois nós fizemos com outros bancos federais e depois nós começamos com os bancos privados. O primeiro deles foi o Bradesco, né? E ao longo dos anos, o volume de crédito para o franchising foi aumentando por uma série de razões, né? E não podemos deixar de mencionar, a principal delas foi a queda dos juros, que continua acontecendo. Quer dizer, não vou dizer que nós já estamos no nível que nós gostaríamos, tanto de volume de crédito quanto de taxa, mas nós estamos no caminho. Então esse foi um pilar importante. Deixa eu só acrescentar um dado que me chamou demais a atenção.
logo no credenciamento aqui da nossa chegada na convenção da ABF, tinha um volume de coisas a ser entregue para os participantes. E no volume eu me surpreendi ao analisar todo o material que vinha do Congresso com a oferta de crédito, porque tinha. Vou citar, porque estavam todos dentro da sacolinha do congressista. Bradesco com linha específica, e era Bradesco franquia, bem lá na cara. HSBC, Itaú, Banco Noroeste e... Banco do Nordeste. Banco do Nordeste, desculpa que o Noroeste já foi, esse não existe. Banco do Nordeste, se não me engano, ainda tinha Caixa também. Enfim, tinham 5 folhetos de bancos específicos, ou seja, também tem a ver, né, Ricardo, com a resposta do setor. Quer dizer, só cede crédito quem sabe que alguém pode crescer e pagar, né? Nessa área tem uma diferença, né? Porque o franchising parte do pressuposto que o franqueador ele já fez uma análise completa do franqueado. De quem vai pegar o crédito. Exatamente, ele estuda a vida do franqueado, em muitas ocasiões, inclusive, estuda a vida financeira do franqueado. Então, ali já tem uma primeira triagem. Para os bancos, isso é ótimo. Claro. Porque você já fez uma pré-seleção para o banco. Então, depois, fazer o trabalho do banco é um pouco mais fácil, né? Nós temos 8 convênios hoje com a BF. Na convenção foram 6, e que inclusive estavam participando na Expo, né, que foi também a 12ª edição, e com certeza absoluta fizeram excelentes negócios. Tá. Então, estávamos falando do primeiro pilar, que era crédito. Podemos falar de capacitação, que foi um outro pilar muito importante. A gente investiu muito do recurso financeiro e do tempo da entidade ao longo dos últimos 4 anos na formação no setor de franchising. Tanto o franqueador como executivos dos franqueadores, consultores, ou seja, toda a comunidade de franchising. E, Fátima, isso culminou na aquisição de um imóvel do mesmo tamanho que é o imóvel da sede da BF, que fica no mesmo prédio, apenas para capacitação. Nós fizemos lá uma sala com 160 lugares, com tecnologia de ultíssima geração, com tradução simultânea. Então, nós temos condições hoje de ter um evento lá de 160 pessoas e ser assistido real time por outras pessoas, seja no próprio prédio, seja em qualquer outro lugar, né? Então, além disso, fizemos o MBA, fizemos o CAF em várias regiões do país, né? Então, nós investimos pesadamente em formação através de seminários, através da convenção e todos os eventos que a BF faz. Tá. Aí, de novo, você tocou na questão de quanto pessoas acabam sendo valorizadas pela entidade. Então, crédito, capacitação profissional, o que mais? Os outros pilares. Internacionalização, nós fizemos um investimento, você sabe que nós estamos no 8º ano de convênio com a Apex. Nesse sentido, eu sinto que esse é um assunto que vai continuar se desenvolvendo, porque o que acontece nos últimos 4 anos, nós tivemos 2 efeitos aqui no Brasil. O primeiro deles é que o real valorizou. Então, muitas empresas que estavam pensando em fazer a exportação da sua marca ou dos seus produtos, em função do câmbio, aquilo não foi tão interessante quanto desenvolver no próprio país. E segundo, nós temos um Brasil totalmente diferente daquele que nós tínhamos 4, 5, 6 anos atrás, quando as empresas começaram a fazer os seus planejamentos de internacionalização. O que aconteceu no país é que nós temos um outro Brasil, que é o Brasil do interior do país. Você vê esse efeito através das inaugurações de shopping center, hoje em cidades de 200 mil habitantes, 150 mil habitantes, e o franchising está indo junto com essa indústria e está indo também para pontos de rua em cidades do interior com 50, com 80 mil habitantes. Ou seja, esse fator você acha que pode, de alguma forma, inibir a internacionalização, quer dizer, o agigantamento, o fortalecimento do mercado brasileiro? Surpreendentemente, nos últimos 4 anos, a gente mais do que dobrou o número de empresas que passaram a exportar. Exportar marca, porque o franchising tem essa diferença. Não é simplesmente você pegar o seu produto e fazer uma exportação, então quando o câmbio não está favorecendo, você dá um passo atrás. Quer dizer, o franchising você exporta a marca, o conceito, o posicionamento. Você está falando de um ponto de venda que está instalado hoje nas melhores esquinas das cidades mais importantes do mundo. Então, não tem o efeito que você volta instantaneamente quando você tem uma variação cambial ou quando você tem um efeito do desenvolvimento do seu país. Você acaba consolidando mesmo, fixando no país que você já vai. E muitas vezes algumas empresas exportam produtos também. Então, acho que esse é um caminho
de projeto de mais longo prazo. Por um lado, eu fico muito satisfeito por ter mais do que dobrado o número de empresas que internacionalizaram ao longo dos últimos 4 anos. Sinto uma pequena frustração por não ter avançado mais ainda, mas eu acredito que a gente vai conseguir ao longo dos próximos anos, porque a bandeira já está fincada, já tem 92 empresas, já estamos em mais de 60 países, em todos os continentes do mundo. Então eu acredito que agora é questão de tempo a gente ter outras empresas ainda entrando e fortalecendo as que já estão. Você falou, sente uma pequena frustração, mas logo no início você havia me dito que podíamos conversar mais, e é isso que eu quero agora, sobre o novo papel. Quer dizer, o presidente da ABF sai, mas não sai, é isso? Como é que vai funcionar esse novo formato? Eu te conto isso falando já de um outro pilar, porque uma das coisas que a gente quis fazer e que já começou também na gestão do Arthur, lá há 4 anos atrás, foi a profissionalização da ABF, através de mecanismos de governança mais atuais. Então nós fizemos uma série de modificações com criação de políticas internas para dentro da ABF e mais recentemente nós fizemos uma mudança importante no estatuto da ABF. Essa modificação criou-se então o Conselho de Associados. Esse Conselho de Associados ele é um conselho de transição, ele garante a perenidade da entidade, ele garante que as coisas que estão sendo feitas, elas continuarão sendo feitas, é claro que com as mudanças que são necessárias ao longo do tempo, mas sem uma interrupção abrupta. Então, o que está estabelecido nesse Conselho de Associados é que participam os 2 últimos presidentes e o presidente atual. Posso te interromper? É porque eu preciso fazer um recadinho aqui. Agora que acabou a fase política, eu posso falar quanto eu quero sem ter um cerceamento horroroso de uma lei eleitoral antiga, ultrapassada, que precisa ser revista, assim como tantas outras leis no Brasil. Que tal, hein, a gente pensar num conselho de ex-prefeitos, de ex-governadores, de ex-presidentes e assim por diante? Porque o que o Ricardo está falando não é garantir a perenidade da entidade, porque ela precisa ser garantida, é garantir a continuidade de ações que estão dando certo. E o que a gente não aguenta ver mais como cidadãos, que a gente vivencia todo dia, é uma obra ser interrompida porque não interessa, um projeto ser abortado porque, na verdade, não faz parte da nova gestão. É isso, Ricardo? É isso que vocês não querem ver a política refletida na entidade, é isso? É um pouco disso, a gente quer garantir que os processos que tiveram início, que tiveram sucesso, mas que ainda não estão totalmente maduros, tenham a sua continuidade. A gente quer garantir que as portas que a gente abriu nesses últimos 8 anos, eu falo da minha gestão, eu falo da gestão do Arthur também, que consiga se concluir de tal forma a crescer o setor de franchising da maneira correta no Brasil. Este funcionamento, quer dizer, ao entrar uma presidente, ela tem menos poder ou ela tem um poder com mais consenso? Como é que vai funcionar operacionalmente? Ela não tem menos poder, o diretor executivo da entidade não tem menos poder, o que ambos terão são maior ajuda. Uma ajuda num nível estratégico, porque esse conselho de associados, ele tem os 3 presidentes, então aí você já tem um conhecimento acumulado de 2 que já passaram, o atual, e tem 4 membros que são eleitos, independentemente, sendo que 2 são franqueadores masters, que são franqueadores de redes maiores, e 2 são consultores. Então, esse Conselho de Associados, além de garantir essa transição, ele vai aportar para a ABF, tanto para a diretoria quanto para a vida executiva da entidade, um pouco mais de visão estratégica. Tá. Ricardo Bomeni sai da entidade com esta mudança que continua ficando na entidade, uns 15 quilos mais magro. O que foi? A ABF deu muito trabalho e você emagreceu? Ou é possível, e tem um porquê da minha pergunta, é possível cada vez mais essa busca de trabalhar muito, profissionalizar, mas não esquecer qualidade de vida, etc., Ricardo? Eu acho que esse é um assunto que está muito na agenda de todos nós hoje, né? A gente tem uma atividade de trabalho muito puxada. Eu tenho uma empresa que eu sou presidente, que é a por acaso, Bob, por acaso, só uma pequenininha empresa. E a gente tem uma atividade bastante pesada, porque essa empresa também vem por um processo de expansão muito arrojado ao longo dos últimos anos.
A ABF, invariavelmente, é um trabalho voluntário e que consome bastante tempo. Tem muitos eventos, você sabe disso. A gente tem muitos envolvimentos e compromissos que precisam ter em função da entidade, mas a gente precisa cuidar da gente. A gente precisa cuidar, sobretudo, da saúde. E o que eu percebi ao longo do tempo é que quando você faz isso, você faz tudo com muito mais energia. Então, hoje, eu estou um pouco mais em forma, como você mencionou, não sei se são os 15 quilos, acho que isso eu ainda vou chegar, mas tem uma boa meta aí que você já colocou. Mas eu sinto muito mais energia, muito mais prazer de trabalhar do que o que eu tinha talvez há 1 ano, 2 anos atrás. Você citou rapidamente, eu tenho mais 1 minuto aí para terminar esse bloco, mas eu não posso deixar escapar. Bob's, quer dizer, se dizemos, estamos numa expansão muito forte. Como é que está? Para onde vai chegar? O Bob's está ganhando mercado. Nós temos aí, esse ano, vamos ultrapassar 1.000 pontos de venda, né, que para uma empresa brasileira é um marco bastante importante. Uma empresa que foi pioneira, que está fazendo 60 anos no mercado esse ano, né, com uma história muito bonita, né, e a gente tem crescido aí na ordem de 150 pontos de venda. Esse ano faremos 160 pontos de venda. Nós temos um projeto, Fátima, de fazer pelo menos 200 pontos de venda nos próximos 5 anos, por ano, 200 por ano nos próximos 5 anos. Ou seja, dobrar de tamanho nos próximos 5 anos. Esse é o nosso alvo, nós estamos preparados para isso, nós somos uma empresa, como você sabe, de capital aberto, né? Então temos uma estrutura totalmente profissionalizada, uma empresa que tem ferramentas de gestão muito avançadas. Nós estamos com capital aberto nos Estados Unidos, então todo esse ambiente de governança e de transparência nos ajudou muito ao longo dos últimos 16 anos que nós somos empresa de capital aberto, e eu acho que há espaço no Brasil para muito mais do que isso. Então o que nós estamos fazendo é aproveitar as oportunidades que nós temos, fortalecer a marca, fortalecer o posicionamento e ganhar mercado. Eu sei que você provavelmente desses próximos 1.000 já tem aí metade na sua listinha. Porém, você sabe a força da economia e negócios, você sabe o quanto a economia e negócios consegue captar potenciais franqueados. Então, o que você diria para eles? Por que o Bob's é melhor que o McDonald's? Nós somos diferentes, nós somos flexíveis, nós temos projetos de todos os tamanhos. Nós estamos entrando hoje em diversos municípios do Brasil, com diversos formatos de loja, que varia desde o drive-thru, que é uma loja maior, cujo investimento também é um pouco maior, até lojas de shopping center, lojas de rua, quiosques de sorvete e milkshake, que ninguém consegue fazer igual no nosso país. Não consegue. Não pode falar isso essa hora que dá aquela fome horrorosa de vontade de tomar. Eu acho que nós temos a essência de sermos brasileiros, né? Pensarmos como brasileiros, conhecermos o mercado, termos 60 anos de estrada, temos uma equipe muito envolvida com o negócio, morando no país inteiro. Então, acho que nós temos diferenciais competitivos importantes que muitas outras empresas no Brasil têm também, mas a gente tem a garra, a perseverança, né, e toda essa vontade de vencer. É isso que eu adoro nas minhas entrevistas, essa forma de contagiar essa vontade de vencer. Ricardo, muito obrigada mais uma vez. Agradeço. Daqui a pouco a gente continua com mais ABF e a segunda etapa da gestão do Ricardo Bomeni, a continuidade na presidência da ABF. A gente já volta. Olá, estamos de volta com Economia e Negócios. Hotel Comandatuba, Transamérica, com este sol maravilhoso e a gente aqui trabalhando. Tá assim, tá ocorrendo a convenção. Nós já mostramos para você em todos os programas anteriores as várias oportunidades de negócios, como você pode ingressar nesse mundo ou aprimorar ou expandir o seu negócio num setor que não para de crescer. No primeiro bloco do programa, a gente teve o Ricardo Bomeni, presidente da ABF, que já anunciou a continuidade. Ou como eu reforcei também no primeiro bloco, como é bom quando a gente vê uma entidade de classe que dá continuidade àquilo que começou uma gestão anterior, 2 gestões anteriores, não pode. Aquilo que está dando certo precisa ser executado. Isso também poderia acontecer nas prefeituras, no governo do estado, na presidência da República, mas a gente não vê tão claramente assim. Porém, que o Ricardo deixou claríssimo que ele já está passando o bastão. Pois é.
para a nossa convidada de agora. A Cristina Franco, super obrigada por estar aqui com a gente, Cristina. E hoje é vice-presidente, será a próxima presidente da ABF. Vai continuar mesmo? E o que ele está fazendo de errado que você vai mudar? Olha, não posso dizer que tem nada de errado, porque estou lá junto, sou vice-presidente atualmente, né, Fátima? E acredito que é o que você pontuou, a continuidade de um bom trabalho, sim, falando de uma associação com oxigenação, né, renovando algumas posições, mas focando naquilo que é bom para o mercado, que é bom para o franchising brasileiro. Essa é a proposta. O que você acha que tem, assim, como exemplo do que tem dado tão certo e por que continuar com este dar tão certo? O que são 2 ou 3 ações que você acha que serão a sua ponta de lança para essa nova gestão? Bom, nós inauguramos na gestão em que o Bomeni preside a associação, a segunda sede própria da ABF para a Academia do Franchising. Lá nós estamos preparados para diferentes cursos presenciais para o franchising. A continuidade disso é fazer o EAD, o ensino à distância, talvez com transmissão de lá mesmo da sede para todo o Brasil. Significa que é o apostar, e eu acho que o Ricardo deixou bem claro isso em várias entrevistas que me deu, cada vez mais na questão da capacitação profissional. Esse você acha que é o aprimoramento, ou a segunda fase, digamos, do crescimento do franchise? Sim, o franchising já provou que é capaz, no Brasil de hoje, de crescer a 2 dígitos há mais de 7 anos. Continuar com essa meta, com esse propósito, passa por qualificação profissional daqueles que querem comprar uma franquia, dos franqueadores, dos franqueados e dos profissionais que atuam no ponto de venda, nas nossas franquias e nas franqueadoras que sustentam tudo isso. Dentro do espectro todo dos cursos, eu sei que vocês têm vários focos, ou já vêm fazendo, e alguns com muito sucesso. Também várias entrevistas com o Juarez, ele pontua bem essa questão. Tem alguma área que você sente, por parte da demanda dos franqueadores principalmente, que o Brasil está mais carente, ou que vocês vão precisar reforçar? Quer dizer, seria mais a gerencial, a administrativa, a financeira, a comunicação, enfim. Tem alguma área que você sente que vai ter que ser um foco maior? Quando olhamos para o franqueado, acho super importante, porque hoje franquia é um negócio exitoso, é lucrativo no seu ciclo para franqueador e para franqueado. Então a questão da gestão financeira para o franqueado é extremamente importante, está na nossa pauta, na pauta da associação. Falando do ponto de vendas, a questão do atendimento. Nós estamos aí com 2 grandes eventos que vêm ao Brasil, que nos colocarão no cenário mundial de uma maneira expressiva. Então o atendimento das nossas franquias a todo o público nacional e internacional vai ser fundamental, Fátima. E áreas? Quer dizer, quando você falou disso, já me lembrei de uma outra entrevista que ao longo dessa série que a gente está apresentando, eu fiz com o Carlos Wizard, que também citou a questão das Olimpíadas e da Copa como os 2 eventos para incentivar muito o ensino de línguas, principalmente o inglês. Que outras áreas você acha que podem se beneficiar como setores de atividade do franchise nos próximos 5 a 10 anos, que serão os responsáveis talvez pela continuidade dos 2 dígitos de crescimento? Sem dúvida nenhuma, o ensino de idiomas, como você já pontuou, alimentação, né? Enfim, todo o sucesso que nós temos nessa área, que com a nova classe média, com esse novo momento econômico do Brasil, já é consistente, é presente, e os eventos também farão que mais pontos sejam agregados à economia nacional como um todo. Saúde e beleza, né? Esse ano nós tivemos Boticário passando à frente de um líder de muitos anos, que é o McDonald's, em faturamento de rede. Então também essa preocupação, esse lado da beleza, com esse apelo da ecologia, dessa natureza linda que nós temos, são áreas importantes para o franchising que seguirão crescendo. São áreas que já estavam, já vinham, já são uma ponta de lança para o franchise, quer dizer, é o fortalecimento provavelmente dessas áreas. Nada muito diferente e novo, na sua opinião? O que eu te diria de novo, que nós já pontuamos,
no ano de 2012 é o crescimento da área de turismo, né? Sem dúvida nenhuma, nós temos aí a TAM Viagens batendo recorde acima de recordes com o número de unidades e o brasileiro viajando turismo interno, né? Estamos aqui nessa ilha maravilhosa. Ilha e lotada. E lotada, sem dúvida nenhuma. Então, também toda a atenção do franchising para as nossas marcas que atuam no segmento de turismo e hotelaria. E daí, nesse sentido, provavelmente até vinda de novas ou surgimento de novas nessa área. Sem dúvida nenhuma. A busca de olhar o mercado nacional, de querer investir no mercado nacional é presente. As missões internacionais que procuram dados do nosso mercado, com constância, todo mês nós recebemos na associação esse interesse em saber deste mercado e buscar investidores locais para desenvolver os seus negócios aqui. Uma das coisas também que está sendo bem administrado, bem incentivada pela EBF é a questão da internacionalização. Também a gente fez entrevista com a própria Apex, que está incentivando muito esse acordo, essa parceria. Como é que você vê as duas pontas, tanto a internacionalização das marcas brasileiras, quanto a vinda de outras marcas? Você acha que um vai crescer mais que o outro? Qual é a tendência? Bom, todo o apoio, e nós seguiremos com essa plataforma também nesses próximos 2 anos, né? É a questão de nós levarmos, junto com a Apex, as nossas marcas para fora do Brasil. Veja, lá fora, um franqueador, quando já está chegando às suas 50 unidades, ele já está olhando o mercado global. Isso não é da nossa natureza, do empresário. Espera chegar nos 500 aqui, né? Exatamente. Então, desenvolver, apostar, falar muito, trazer dados para que o franqueador possa despertar esse interesse. Obviamente, sem desprezar todo o mercado nacional, né? Sem dúvida nenhuma, nós somos o BRIC, né? O B do BRIC, não podemos esquecer a interiorização do franchising no Brasil, mas olhando os mercados que são emergentes lá fora e que também são foco de interesse das nossas marcas. Eu detesto aquela postura feminista. Até porque eu acho que a gente conquistou o espaço e já era. De qualquer forma, óbvio que chama atenção. Você é a primeira mulher, vai ser a primeira mulher a liderar. Tem um significado isso muito forte para chamar do sexo feminino? Quer dizer, quando eu falo não quero ser feminista, mas ao mesmo tempo eu fico lembrando ainda hoje a existência de tanta segregação, no caso do sexo, que eu acho que a gente precisa continuar falando do tema. Como é que é isso? Como é que foi para os seus pares? Como é que é a tua relação? Como é que é a categoria mulher? Bom, são 20 anos como empreendedora, não é um dia, né, Fátima? Então, realmente, eu acho que é importante para o franchising nacional. Nós temos já alguns dados de pesquisas em que mais de 50% o número de franqueadas no negócio do franchising, né? Então, eu vejo que a mulher, com as suas habilidades e competências, ela contribui para aquele negócio que muitas vezes você tem o dia a dia para lidar com a sua equipe. Enfim, essas características, esse nosso jeito de ser clara, firme, de saber agregar e também definir as prioridades e os comandos, contribui para que o negócio dê certo e contribui, sem dúvida nenhuma, para esses 2 dígitos. E você acha que isso pode mudar? Quando eu digo mudar, é um pouco desse foco que você deu, quer dizer, é o olhar, é o jeito de ser, mas isso pode... O que você acha que pode ser diferente a gestão, Cristina, das gestões, eu não estou falando da do Ricardo, masculinas? O que eu entendo que pode ser diferente nesse momento é a participação, né? Eu diria que, como mulher, a gente consegue dar voz e combinar as coisas e ser clara o tempo todo. Na gestão masculina, a gente tem uma objetividade que eu também compartilho, porque, como te disse, são 20 anos empreendendo, não dava ser só para... Só o jeitinho feminino, a gente teve que entrar na roda, exatamente, né? Tem aí habilidades, eu diria, do universo empreendedor. Então, me conte um pouquinho dessa tua trajetória. Você começou como?
Eu sou fundadora da Beach Company, uma das marcas que hoje pertence ao Grupo Multi. Compõe o Grupo Multi. Sigo no grupo como diretora de relações governamentais para os 10 marcas que nós temos lá. Então é o jeito de intraempreender agora. Continua. Mas você começou com a área de informática. De informática, de qualificação. De informática. Exato. Com a Beach Company, que foi comprada depois. E aí seguiu até a compra. Tocando o negócio. Teu negócio saiu de uma unidade para 150 unidades. É gostoso isso, né? Ver esse crescimento, até ser cobiçada pelo grupo. Exatamente. Brasil e Angola também, né? Nós tínhamos presença não só no território nacional, como Brasil, Angola e Portugal. Tá, os dois outros países. Este é outro fenômeno que está acontecendo, não só o da internacionalização, mas do agigantamento da franquia. Isso é uma coisa muito nova, né, no setor de franquias. Antes você tinha uma marca e aí ela podia expandir, mas hoje, acho que particularmente no Brasil está acontecendo esse fenômeno de vários grupos. O grupo Multi foi típico, mas está acontecendo muito. Você acha que isso é uma continuidade, isso é uma fase, isso é uma parte do negócio? Como é que vai o comportamento desse agigantamento dos grupos em função de várias marcas? Entendo como uma tendência, Fátima. Acredito que os grandes conglomerados existirão, seguirão existindo e se formando em alimentação. Nós temos já grandes grupos estabelecidos como grupos e que estão multimarcas, o caso da Ambev, com diferentes marcas atuando no franchising, mas também entendo que esse nascedouro o empreendedor que tem um negócio que dá certo e depois busca crescer com um parceiro franqueado também permanecerá. Então, ou seja, a coexistência. A coexistência. O mix é o que deve prevalecer. É porque isso é uma coisa que sempre me preocupava, na medida em que eu acho que o mundo está desvalorizando o pequeno. Apesar daquela famosa, né, small is beautiful, tal, o que parece que o small is beautiful ficou como é bonitinho, mas no fim ninguém queria. Todo mundo parece querendo ser comprado. Mas no fim, o Brasil e grandes países como o Brasil vão se firmar através dos pequenininhos, você não acha? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que isso ocorre. Você olha o franchising norte-americano, você tem grandes marcas, você tem uma 7-Eleven com 47 mil unidades franqueadas e você tem marcas ali com 50, 80 unidades convivendo, coexistindo e ocupando espaço no mercado de fazer um varejo estruturado. O franchising é um varejo estruturado e que pode ser muito exitoso para todas as partes do processo. Quando a gente faz essa série, a gente sempre imagina alavancar aí uma série de negócios. Se eu tivesse que dar 3 recomendações para o meu telespectador que está no Brasil inteiro, está de norte a sul, aliás, nós também somos internacionais, então não está só no Brasil inteiro, está em Portugal, está na França. Que 3 conselhos você daria para aquela pessoa que... eu sonho, eu vivo recebendo e-mails, eu sonho em ter o franchise, mas ele só fala essa frase, ele não deu continuidade a esse esboçamento do sonho. O que você diria para ele? O que ele tem que pensar? Então, vamos lá. Se eu quero transformar um sonho em realidade, primeiro é conhecer do mercado de franchising. Na própria BF, nós temos lá o Entendendo Franchising, que é super importante, um curso de 8 horas, em que você consegue entender o mercado, direitos e deveres, né? Nós somos um mercado que tem uma lei própria, então é importante conhecer. Sem dúvida nenhuma, Fátima, segundo e não menos importante, encontrar um negócio que você goste de fazer, com que você se identifique. Identidade. Porque imagina você não suportar o cheiro de comida pela manhã, como nós estamos agora, e ter uma franquia de alimentação. Não vai combinar, você vai ter lucro, mas vai ser infeliz. E acho que todos nós buscamos o caminho da felicidade. E terceiro, não menos importante, é colocar o seu sonho no tamanho do seu bolso, ou seja, entender que para fazer negócio é importante ter um capital ou buscar uma fonte. Hoje temos muitos bancos aí com oportunidades de financiamento, mas fazer em cima daquilo que é a sua capacidade, né? O típico não dá o passo maior que a perna. E não transformar bolsos, né? Quer dizer, o
o da empresa no seu, o seu da empresa. Exato, também exato. ficar dentro desse... Fundamental. Ou seja, todas as ponderações que você fez são ponderações para você sonhar, porém você tem um componente racional muito forte. É isso, quer dizer, para eu realizar algo emocional, eu tenho que pisar no chão firme e me deter em conhecimento e me aprofundar. Exatamente, e acho que com isso a gente mescla o que você me perguntou. É o feminino e o masculino unido para fazer bons negócios. Você disse logo no começo da busca ou do que você acredita ser possível continuar nos 2 dígitos de crescimento. Como é que são as suas projeções para os próximos, para a sua gestão? Olha, já estou te dando 2 anos aí, como é que você vê o crescimento do setor? Olha, entendemos que chegaremos a mais de 130 bilhões de reais no segmento. Cresceremos a mais 15% para 2013. Eu entendo que com a perspectiva de PIB, a economia real, essa nova classe média, esse consumidor que move o varejo brasileiro e com isso move o franchising brasileiro, estará presente aí as marcas brasileiras, o franchising nacional acontecendo na prática. Então, 15% será um índice que nós alcançaremos, com certeza. Eu te confesso que eu quero que você me dê uma última explicação, porque eu não consigo entender. 99% das minhas entrevistas, não, setor de franchise nem se fale, é 100%, mas do resto são depoimentos de empresários empolgados, acreditando no Brasil, conferindo os resultados já colhidos, mas visualizando perspectivas de um Brasil que não para de crescer. Boa parte, eu acho que eu não entrevistei ninguém nos últimos 6 meses que ia crescer menos que 5, 6%. Outros, como vocês, 10, 15, etc. Como é que eu explico um país que o PIB vai ficar em 1,5 e que ainda tem perspectiva para 2013 de não estar tão bem? Como se explica isso? Setores e economia indo bem e o país não tão bem. Acho que nós temos uma lição de casa que começou a ser feita, mas que é necessário continuarmos fazendo no governo federal, principalmente, né? Ou seja, o controle dos gastos públicos, você investir em infraestrutura para que a indústria possa crescer ainda mais, né, ter o escoamento dos seus produtos, toda a questão portuária, né, aeroviária, como comentávamos há pouco. Então, acredito que é importante essa lição de casa ser feita para aí sim você casar essa economia, esse sucesso exitoso do empreendedor ou do empresário que atua no varejo com o país também tendo esses índices consolidados. Super, hiper, muito obrigada mesmo, mais do que pela entrevista, pelos esclarecimentos e pela representatividade feminina no setor. Muito obrigada, querida. Obrigada a você que esteve nos acompanhando. Você sabe, né? Falei no início do programa que eu estava meio triste porque está terminando a série, porque eu adoro esse setor, não só porque ele realmente tem vida, mas porque ele faz aquilo que a gente disse já aqui inúmeras vezes. Ele faz com que o seu sonho venha a se realizar. Se você também, como o governo federal também devia fazer, fizer a lição de casa. Portanto, entra no site do R7, entra no site da ABF, entenda, pesquise, olhe, confira para ver se o seu sonho pode ser realizado do jeito melhor para não cair em nenhuma situação